Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre osciladores, um assunto bastante interessante e é um circuito muito utilizado em diversos equipamentos em eletrônica. Então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre osciladores. É um assunto muito vasto, mas a gente consegue introduzir o básico aqui, pelo menos para vocês já terem uma boa noção de como funcionam e o que são os osciladores, ok? Então vamos lá, só recapitulando, os osciladores são geradores de sinais periódicos, ou seja, são circuitos eletrônicos que geram um sinal que se repete ao longo do tempo. Isso é um sinal periódico. Qualquer dúvida você pode dar uma olhada no vídeo do Eletrolab sobre ondas, em que eu explico com detalhe o que é uma onda, o que é um sinal periódico, ok? Então basicamente o oscilador é aquele que oscila, ou seja, aquele que gera um sinal que se repete. Então existem diversos tipos e topologias de osciladores em eletrônica. Podem ser feitos hoje em dia de inúmeras maneiras. Osciladores a transistores, osciladores a circuitos integrados específicos, osciladores dos diversos tipos de forma de onda, seja uma onda senoidal, uma onda quadrada, ou uma onda dente de serra, uma onda triangular, seja o que for. Claro que para fazer cada tipo dessa onda, você vai ter que configurar o circuito de acordo, né? E em um oscilador, por exemplo, a transistor, pode ter também inúmeras configurações distintas e formas de funcionamento também distintos, ok? Então nós vamos comentar o básico de oscilador. Vamos dar um exemplo um pouco mais detalhado sobre o oscilador de Hartley, que é um dos mais conhecidos aí para quem estuda eletrônica, e depois comentar o nome e a característica básica de alguns osciladores mais conhecidos no meio, ok? Para a gente ir mais profundo aí nesse assunto, teria que ser um vídeo basicamente para cada tipo de oscilador, para poder detalhar melhor. Mas esse vai ser um vídeo mais genérico, para vocês entenderem como funciona o básico, o primeiro tipo de oscilador, o mais comum, e alguns modelos que existem por aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu desenhei aqui um circuito LC, ou seja, um circuito que tem um indutor e um capacitor. Eles estão conectados em paralelo. Essa configuração aqui, no oscilador, quando ela é utilizada no oscilador, ela é conhecida também como tanque ressonante, ok? Eu vou já explicar o porquê disso. Bom, vocês devem saber que tanto o capacitor como o indutor têm características reativas, ou seja, são dispositivos que têm capacidade de armazenar energia, ok? Os elementos reativos, que são os capacitores e os indutores. Num circuito com essa configuração, se eu alimentar o capacitor aqui com uma tensão, de forma temporária, eu vou carregar esse capacitor até que ele atinja a sua tensão máxima e fique com a sua carga máxima eletrostática aqui nas suas placas, ok? Então vamos supor que eu vou partir aqui nesse gráfico aqui de tensão e corrente versus tempo. Eu vou partir de uma tensão máxima de carga do capacitor. Quando eu desconectar a minha energia, que é a minha fonte, a minha bateria, o capacitor vai começar a descarregar através do indutor, ok? Então ele está aqui numa tensão máxima e ele vai descarregar da seguinte maneira, com uma curva exponencial, né? Inversa. Então ele vai cair nesse sentido. Em paralelo com essa situação, o indutor ele vai começar a carregar também, ok? Até atingir o valor máximo. Esse valor máximo vai ser atingido exatamente no ponto que o capacitor é zerado, ou seja, aqui, nesse ponto, ok? Quando isso acontecer, lembre-se que o indutor, ele carrega porque ele resiste à variação de corrente, né? O indutor é bom para passar corrente contínua. A corrente alternada, o indutor tem uma característica de resistir à passagem de corrente alternada. Portanto, ele vai se carregando até um ponto máximo e depois, quando essa
corrente para de passar, ele descarrega no sentido inverso, ou seja, ele inverte a polaridade do sinal e descarrega nesse sentido. Essa aqui seria a corrente de descarga do indutor. Portanto, nós vamos ter ele se descarregando dessa maneira. Ok? E por sua vez, ao se descarregar, o capacitor começa a carregar. Só que, lembre-se que com o sinal invertido, né? Sinal invertido aqui do indutor. Então ele descarrega. Repare que se eu continuar com o ciclo de carga e descarga, eu vou ter uma senoide aqui, um sinal periódico que vai estar se carregando e descarregando, tanto no indutor quanto no capacitor. Ok? E repare também que eles estão defasados de 90 graus, que é a defasagem tradicional entre a corrente no indutor e no capacitor. Bom, se eu tivesse circuito ideal, aquele que não tem nenhum tipo de dissipação por efeito Joule, a oscilação se manteria aqui indefinidamente. Mas essa não é a realidade. A realidade é que todo e qualquer circuito tem perdas por resistências parasitas, por resistência dos próprios fios de conexão, etc. Então, essa oscilação ela não vai ocorrer muitas vezes. Ela vai ocorrer e depois ela vai ser atenuada até zerar. Então, este é um oscilador, digamos, passivo, porque não tem nenhum tipo de elemento ativo aqui, um transistor, etc., que vai fazer um ciclo ou dois de oscilação, mas sempre reduzindo a sua amplitude até acabar, até terminar. Eu dou essa primeira carga, ele vai oscilar e depois ele vai oscilar com amplitude menor e assim por diante. Então a oscilação dele, desse circuito, ela seria mais ou menos assim. Ele oscilaria aqui primeiro, depois ele oscilaria com amplitude menor, depois menor, menor, até zerar. A oscilação seria assim. A gente chama isso de amortecimento, ou uma oscilação amortecida. Repare que na amplitude inicial eu tinha aqui a amplitude máxima. Depois eu já tenho uma amplitude muito menor na próxima oscilação. E assim diminuindo até zerar. O motivo disso é justamente a perda por efeito Joule. Ok? Eu tenho uma perda aqui intrínseca nos próprios componentes, né? No próprio capacitor, pela sua resistência equivalente série, a resistência equivalente série do indutor, os fios de conexão e tudo mais. Tudo isso eu vou perdendo energia nesses componentes resistivos, porque esse circuito não é puramente reativo, ele tem essa resistência, e com isso eu não consigo fazer com que isso sirva como um oscilador permanente. Ele vai oscilar, mas vai amortecer até zerar. Qual a solução para a gente ter um oscilador efetivo, que eu tenha um sinal repetido constantemente? Colocar um elemento amplificador, um elemento ativo que amplifica esse sinal. Por exemplo, um transistor. Né? Um transistor ele pode amplificar esse sinal, e nós vamos ver depois qual é a próxima sequência, né? Que depois de amplificar você precisa realimentar a saída na entrada, de modo que ele repita o ciclo e aí mantenha constante o sinal do oscilador. Para isso eu preciso de um transistor com um circuito amplificador, por exemplo, com um ganho razoavelmente alto, de modo que ele compense essas perdas e reaproveite o sinal de realimentação, amplificando ele e fazendo a saída constante. Bom, pessoal, um dos osciladores a transistor mais conhecidos é o modelo oscilador de Hartley. Se escreve assim, Hartley. Ok? Ele usa um transistor como elemento amplificador e é um dos mais conhecidos. Ele tem esse desenho aqui que eu já vou comentar com vocês, mas ele pode também ter um arranjo diferente aqui na colocação do tanque, já que ele pode estar retirando o sinal no emissor em vez de estar retirando no coletor. Então tem algumas configurações um pouco diferentes, mas basicamente ele tem essa topologia. Aqui em cima eu indico que para ter oscilação eu preciso do amplificador e de um conjunto que faça a realimentação desse sinal, para a gente conseguir a oscilação, para conseguir um sinal permanente. E o oscilador de Hartley faz isso. Como? Ele faz através do tanque LC. A diferença é que o meu L é dividido em duas bobinas, dois indutores. Ou um indutor com uma derivação central. Você pode fazer um indutor só, uma derivação central, ou dois indutores conectados aqui no meio. Ok?
E eu já vou comentar o porquê disso. Então, basicamente, o circuito ressonante vai ser esse circuito LC, o circuito tanque. E aqui vai uma dica. O circuito de ressonância acontece, assim como naquele LC que eu coloquei lá atrás, quando a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva. Isso é uma condição para a ressonância, é justamente a frequência que o oscilador vai atuar. Ok? Lembrando que a reatância capacitiva é 2πfc e a reatância indutiva é 1 sobre 2πfl. Ok? Sendo que L é a indutância, C é a capacitância, em farads e aqui em henries, né? Quando eu igualar XC com XL, eu vou poder subtrair daqui, extrair aqui a frequência e vou descobrir qual a frequência de ressonância para um circuito com uma capacitância X e uma indutância Y. Ok? No oscilador de Hartley você vai ter esse circuito como ressonante. E o que acontece? Eu tenho uma polarização de transistor aqui que ele está funcionando numa região de saturação, ok? Portanto, ele está conduzindo numa região de saturação. Nesse circuito, após esse ponto de saturação, L1 induz uma corrente em L2. Porém, como elas estão invertidas aqui, a corrente vai ser induzida também com uma inversão de fase. O que é muito importante nesse tipo de circuito, já que esse tipo de amplificador, oscilador barra amplificador, aliás, essa é uma boa questão, né? Em tese, todo oscilador é um amplificador e todo amplificador é um oscilador. Só que o amplificador de áudio, por exemplo, você não quer que ele oscile, então você faz de tudo para ele não oscilar, né? E já o oscilador, você provoca que o amplificador entre em oscilação pela realimentação, ok? Mas os circuitos são muito similares. Então ele vai realimentar com uma inversão de fase de 180 graus, justamente por conta da bobina que está invertida em relação à outra, na base do transistor, fazendo com que ele entre em corte e provoque novamente o carregamento de L1, que vai induzir L2 e repetir o ciclo. Então ele vai ficar variando entre saturação e corte, ou seja, eu estou alterando a polarização do transistor numa determinada frequência. Ele vai saturar, entrar em corte, saturar, entrar em corte, numa frequência de ressonância do meu circuito tanque. E lembre-se que essa variação não é digital, não é uma variação abrupta, corte, saturação, como se fosse um sinal PWM que eu chaveio, por exemplo, um MOSFET. Ela é uma variação que segue a regra de carga e descarga de indutores, e isso tem uma função exponencial, e que se você emendar a metade de corte e a metade de saturação, a saída desse circuito vai ser uma saída senoidal, ok? Tipicamente uma saída senoidal. Portanto, isso aqui é um oscilador que tem uma saída senoidal e a frequência da saída vai ser dada pela equação. Aí eu já coloco aqui o resultado dessa igualdade. A frequência vai ser 1 sobre 2π raiz de LC. Basicamente eu igualei essas duas equações aqui, não tem nenhum mistério, ok? Então se eu calcular a frequência, eu quero saber qual a frequência, basta saber o capacitor e o indutor, sendo que L é a soma das duas indutâncias, ok? L1 mais L2. 1 sobre 2π raiz da indutância vezes a capacitância vai dar a frequência de ressonância desse circuito, que tipicamente funciona até alguns megahertz, ok? Menos que 30 MHz seria o ideal para funcionar, ok? Esse tipo de oscilador LC são frequências mais elevadas. A gente pode até usar um oscilador desse para ser um oscilador de um rádio, por exemplo, de um transmissor, ok? Pode-se utilizar esse tipo de configuração. Não é o mais usado hoje em dia, mas pode ser utilizado. Ok, pessoal? Então é assim que funciona o oscilador de Hartley. Assim como todos os osciladores, com um tipo de realimentação. Nesse caso, uma realimentação com inversão de fase, através dessa troca aqui de cargas e descargas dos dois indutores, e o transistor aqui,
que faz o seu papel de corte e saturação. Fica variando entre corte e saturação conforme a função de carga do indutor, ok? Bom, pessoal, outros nomes de osciladores muito famosos. Nós temos o Colpitts, o Clap, o Ponte de Wien, o multivibrador Astável, osciladores a cristal e o Pierce. E tem vários outros, mas esses aqui eu diria que são os mais famosos após o Hartley. Eu vou mostrar um ou outro aqui para a gente ter uma noção. Além disso, você tem osciladores baseados em circuitos integrados, por exemplo o 555. Tem um vídeo nosso aí também mostrando o 555 em várias modalidades que ele é usado como oscilador, ok? Tipicamente é um oscilador digital, ou seja, uma onda quadrada que sai do 555, assim como o multivibrador Astável aqui, que a gente também pode mostrar. E basicamente esses aqui são os mais importantes. Então vamos entrar aqui em um ou outro aqui para vocês terem uma noção. Bom, pessoal, sem entrar em muitos detalhes, esse aqui é o Colpitts, né? Então ele é parecido com o Hartley, ele tem aquele tanque LC lá em cima, ele também tem uma saída senoidal, também responde mais ou menos às altas frequências, até uns 30 MHz, ok? A fórmula de frequência é a mesma, a frequência dele de ressonância vai ser 1/2π raiz de LC, ok? E a diferença é basicamente a realimentação dele. A realimentação é feita através dessa divisão capacitiva aqui, onde ele realimenta de volta para o emissor aqui, ok? E com isso altera da mesma forma a polarização do do transistor, fazendo com que ele oscile com essa realimentação na frequência do tanque LC. Então esse é o Colpitts. Se você for ver, parece uma variação do Hartley, né? Mas ele tem essa diferença, que ele não realimenta direto pela divisão de dois indutores. Ele tem um indutor só, ele não tem aquele indutor com center tap ou dois indutores. Ele realimenta através de uma rede capacitiva, ok? Colpitts, também bastante conhecido. Um outro tipo muito encontrado aí, especialmente para ter sinais retangulares na saída, é o famoso multivibrador Astável. Esse circuito você pode desenvolver através também do CI555, mas ele pode ser feito com dois transistores bipolares, ok? Então aqui é o circuito, dois transistores, o Q1 e Q2, 4 resistores, fazendo a polarização dos transistores, e dois capacitores, C1 e C2, ok? O que acontece? Os dois transistores se revezam na carga e descarga dos capacitores, cada um com o seu, entrando em corte e saturação e oscilando de forma retangular. A fórmula da frequência vai ser 1 sobre a constante 0,69, que multiplica R1 vezes R2, R1 vezes C1 mais R2 vezes C2, ok? Então faça primeiro essa multiplicação, depois faça essa multiplicação, some, multiplique por 0,69 e inverta 1 sobre isso tudo. Vai dar a frequência de oscilação, ok? É um circuito que dá para trabalhar bem até uns 15, 20 MHz, ok? Funciona bem se for bem construído. E a frequência dependerá apenas deste resistor. O R1 é esse aqui, né? O R2 é esse, C1 e C2. Esses outros dois aqui são da polarização dos transistores. Aí vai depender da polarização que você use e a tensão de alimentação, ok? O sinal entra aqui, mais VCC. As saídas são duas, uma nesse ponto e outra aqui. Elas estão defasadas, ok? Então essa vai sair com o pulso, por exemplo, embaixo para alto, e essa daqui vai sair de alto para baixo ao mesmo tempo. Se for no mesmo ponto, aqui vai sair defasado em relação àquela, ok? Isso pode ter algum tipo de utilidade dependendo do circuito, que você precise ter ondas retangulares defasadas. Então esse é o multivibrador Astável, também outro circuito bastante conhecido. Bom, pessoal, para não entrar em muitos detalhes mais sobre os osciladores, nós ainda temos os osciladores a cristal, que tem como característica uma estabilidade altíssima, pois o circuito que ressona é um cristal a quartzo que tem uma estabilidade muito grande, né, maior do que os tanques LCs ou outros tipos de configurações RCs, como essa daqui do multivibrador Astável.
que não são tão estáveis e imunes a outros tipos de interferência quanto um oscilador a cristal, que é muito mais confiável, digamos assim. Então você pode observar que inclusive os clocks dos circuitos digitais que nós utilizamos, na maior parte dos casos, em microcontroladores, em Arduino, em computadores, seja onde for que você precise de um sinal de clock, que na verdade é esse tipo de sinal aqui retangular, né, um sinal digital, você utiliza, na maior parte dos casos, osciladores a cristal, pela sua estabilidade, ok? Existe uma opção mais barata, que são os ressonadores cerâmicos. Esse é assunto até para outro vídeo. Mas são elementos similares ao cristal, mas são especialmente montados com uma estabilidade muito maior, não tão boa quanto o cristal, mas é uma opção mais barata, né? E ele é utilizado em algumas situações em que a precisão do clock não precisa ser tão elevada como o cristal. E são mais em conta, né? Os ressonadores cerâmicos, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar aqui nesse primeiro vídeo sobre osciladores. Eu creio que a gente precisa fazer mais algum mais adiante, mas eu não vou dividir isso aqui em parte 1 parte 2. Eu acho que mais à frente a gente pode fazer outro com outros tipos de osciladores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que osciladores é uma matéria fundamental para o aprendizado da eletrônica, né? Muitos elementos eletrônicos trabalham com base em osciladores, sejam equipamentos digitais ou sejam equipamentos analógicos, né? Circuitos analógicos ou digitais, todos vão utilizar, na maior parte das vezes, um circuito que gere um sinal periódico como um oscilador, ok? Se gostaram do vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal, fique atento, considere auxiliar o nosso canal através do Patreon ou do Apoia-se. Os links estão aí logo adiante do vídeo. O canal está crescendo e precisa muito do apoio de vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá pessoal, o canal Eletrolab está crescendo, por isso é muito importante que vocês participem mais ativamente do canal, com comentários e sugestões. Inscreva-se no canal para receber em primeira mão os vídeos novos. Considere também a possibilidade de apoiar o canal através do Patreon ou do Apoie-se, permitindo assim que o projeto cresça e traga mais novidades sobre eletrônica e tecnologia. Clique nos links e veja como você pode ser um patrono ou um apoiador do canal. Agradeço aqui aos colegas que já apoiam o projeto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.